Diante destas realidades, os evolucionistas voltaram suas atenções para o argumento de que o homem evoluiu de espécies parecidas com símios. 6.500 diferentes espécies de símios já viveram até agora, a maioria já extinta. Os crânios destes símios extintos constituem uma grande fonte para os evolucionistas exercitarem sua fértil imaginação. Dispondo em ordem os crânios destes símios extintos do menor para o maior e adicionando alguns crânios de raças humanas extintas, os evolucionistas forjaram o cenário da evolução humana. O mais importante papel nesse cenário foi conferido à espécie extinta de símios chamada Australopithecus. O primeiro fóssil de Australopithecus foi encontrado em 1924 por um paleontologista chamado Raymond Dart. Desde então, os evolucionistas têm argumentado que esta espécie de símio é semelhante ao homem. Porém, quando esqueletos de Australopithecus e de chimpanzés são comparados, se pode ver que não há qualquer diferença importante entre eles. Diante deste fato, os evolucionistas levantaram a hipótese de que o Australopiteco caminhava ereto em seus dois pés, diferentemente dos outros símios. Contudo, dois anatomistas mundialmente renomados, Lord Solis Zuckerman e o professor Charles Oxnard, contestaram esta afirmação. É verdade clara, o Australopiteco, tido como ancestral do homem pelos evolucionistas, é apenas uma espécie extinta de símios. Por outro lado, fósseis que são incluídos por evolucionistas sob classificações imaginárias, tais como Homo erectus, Homo ergaster ou Homo sapiens arcaico, de fato pertencem a diferentes raças humanas. Quando esses fósseis são examinados, é visto que seus esqueletos são essencialmente iguais aos das pessoas que vivem hoje. As únicas dissimilaridades são umas poucas diferenças estruturais em seus crânios. Mas diferenças desta natureza podem ser vistas em diferentes raças humanas que vivem hoje na Terra. O famoso evolucionista e paleontologista Richard Leakey admite que a diferença entre os crânios classificados como Homo erectus e os crânios dos homens modernos é apenas racial. Estas diferenças provavelmente são menos pronunciadas do que as que vemos hoje entre as atuais raças humanas. Os evolucionistas vão tão longe nesse assunto que são capazes até de inventar diferentes rostos para o mesmo crânio. As 3 reconstruções completamente diferentes feitas para o fóssil chamado Zinjanthropo é um famoso exemplo do quanto os evolucionistas são persistentes em produzir estas falsas máscaras. Os evolucionistas se envolvem não apenas com desenhos e modelos enganosos, algumas vezes cometem fraudes deliberadas. A mais famosa destas fraudes é o fóssil de Piltdown, apresentado na Inglaterra em 1912 por um evolucionista chamado Charles Dawson. Este fóssil foi apresentado como a forma de transição mais importante entre o macaco e o homem e foi exibido em museus por mais de 30 anos. Peritos que reexaminaram o fóssil em 1949 descobriram que ele era uma fraude produzida ao se juntar uma mandíbula de orangotango a restos de um crânio humano. Outra forma de transição inventada por evolucionistas foi o Homem de Nebraska. Foi arquitetado em 1922, com base apenas em um dente fóssil. Os evolucionistas não se esqueceram de lhe dar um nome latino, Hesperopithecus howard-cook. Desenhos imaginários foram feitos relacionados a ele. Logo foi revelado que o dente que havia sido a fonte de inspiração para o Homem de Nebraska, na verdade, pertencia a um porco selvagem.
Muitos outros crânios fósseis apresentados como grande evidência a favor da evolução fracassaram um a um. O homem de Neandertal, apresentado como evidência em 1856, foi retirado em 1960. O homem de Piltdown, apresentado como evidência em 1912, foi retirado em 1953. O Zinjantropo, apresentado como evidência em 1959, foi retirado em 1960. O Ramapiteco, apresentado como evidência em 1964, foi retirado em 1979. A despeito de todos esses fatos, esses crânios ainda são apresentados para o público através da mídia e em alguns livros textos evolucionistas como se fossem fatos científicos. Em muitos países, uma importante parcela da sociedade supõe que a evolução seja um fato comprovado. Estas aparentes evidências a favor da evolução, em grande parte, já rejeitadas pelos próprios evolucionistas, são ainda apresentadas como ancestrais do homem para as crianças, nas escolas, em seus livros didáticos. A verdade que os evolucionistas têm tentado tão arduamente negar permanece acima de contestação. As espécies apareceram de repente perfeitas sobre a Terra, isto é, elas foram criadas. O divino Criador que governa sobre toda a natureza criou todas as espécies de seres de modo perfeito. Este divino Criador é Deus, o único e poderoso Senhor dos céus e da terra.